há séculos emergiu uma ordem misteriosa que marcaria a história: os Guerreiros Templários. Com sua coragem, armaduras reluzentes e cruzes vermelhas em campo branco, eles protegiam os peregrinos na Terra Santa. Por trás de suas muralhas e rituais secretos, guardavam mistérios intrigantes que ainda nos desafiam. Historiadores e arqueólogos estudam suas origens enigmáticas e influência duradoura. Os Templários deixaram um legado inspirador de bravura e sacrifício que ecoa até hoje. Prepare-se para embarcar nessa emocionante jornada pelo passado. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e deixe seu like para fortalecer. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Sem mais enrolação, vai lá, pega um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora para a história. No século XII, em uma época de fervor religioso e conflitos sangrentos, nasceu uma ordem militar e religiosa que moldaria o curso da história: os Guerreiros Templários. As origens dos Templários remontam à época das Cruzadas, uma série de expedições militares empreendidas por cristãos europeus para retomar a Terra Santa, incluindo Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Durante essa peregrinação perigosa, os peregrinos enfrentavam inúmeros desafios, como o ataque de ladrões e agressões de grupos hostis. Sensibilizados pela vulnerabilidade dos peregrinos, um grupo de nobres cristãos decidiu tomar uma atitude. Por volta de 1119, no Reino de Jerusalém, um cavaleiro chamado Hugo de Payens e seu companheiro Godofredo de Saint-Omer propuseram uma missão nobre: proteger os peregrinos e garantir a segurança dos locais sagrados cristãos na Terra Santa. Eles buscaram o apoio do rei de Jerusalém, Balduíno II, e do patriarca latino Varmond. Esta ordem foi inicialmente conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente os Templários. Os membros da ordem adotaram um estilo de vida monástico, fazendo votos de castidade, pobreza e obediência, seguindo assim princípios semelhantes aos monges. Eles tinham a missão de proteger os peregrinos, combater os infiéis e defender a Terra Santa. A lenda diz que os Templários foram inicialmente alojados em uma parte do antigo Templo de Salomão, que supostamente foi construído sobre os restos do Templo de Herodes, e isso lhes rendeu o nome pelo qual são mais conhecidos. Com o tempo, os Templários ganharam a reputação como guerreiros corajosos e estratégicos. Sua presença tornou-se essencial nas cruzadas. Com habilidades táticas aprimoradas, eles ajudaram a estabilizar a posição dos cruzados na Terra Santa, mantendo-a sob controle cristão por várias décadas. Para sustentar suas operações e proteger as rotas de peregrinação, os Templários construíram uma rede de castelos e fortalezas estrategicamente localizados em toda a Europa e no Oriente Médio. Embora famosos por sua bravura no campo de batalha, os Templários também se destacaram por seu serviço humanitário, fornecendo assistência médica aos necessitados e estabelecendo hospitais em suas fortalezas. Os Templários também foram conhecidos por seus rituais secretos e cerimônias misteriosas que contribuíram para a aura de mistério que os envolvia. As origens dos Templários e seus fundamentos continuam a intrigar historiadores e entusiastas até os dias de hoje. À medida que continuamos a explorar essa fascinante ordem,
descobrimos não apenas suas realizações, mas também os mistérios que os cercam. Durante as cruzadas, os guerreiros templários protagonizaram grandes batalhas que marcaram a história e demonstraram sua lendária coragem e habilidades militares. Uma das primeiras batalhas em que os templários se destacaram foi a Batalha de Montgissart. Um pequeno contingente de templários, liderado por Guilherme de Tiro, enfrentou um exército muçulmano, muito superior em número. Mesmo em grande desvantagem, os templários lutaram com destemor e surpreenderam seus adversários, alcançando a impressionante vitória. Os templários também estiveram presentes nas batalhas navais, como na Batalha de São João de Acre, onde lutaram com bravura para defender os territórios cristãos na Terra Santa. A lendária coragem dos templários era amplamente conhecida pelos seus aliados e temida pelos seus inimigos. Eles não apenas demonstravam grandes habilidades no combate, mas também eram estrategistas astutos, capazes de se adaptar às diferentes táticas de guerra. O treinamento rigoroso pelo qual os templários passavam os tornava uma unidade de combate altamente coesa e disciplinada. Essa coesão e lealdade mútua tornavam-nos uma força a ser considerada, e seu emblema, a cruz vermelha em um campo branco, causava temor nos oponentes. A lendária coragem dos templários era refletida também em sua dedicação em socorrer seus companheiros caídos em combate. Mesmo sob fogo inimigo, eles nunca abandonavam seus irmãos de armas, independentemente do perigo que enfrentassem. Os templários enfrentaram alguns dos guerreiros mais formidáveis da época, como os guerreiros mamelucos. Apesar das adversidades, sua fé inabalável e coragem lhes permitiram resistir e continuar lutando por sua causa. Ao longo das cruzadas, os templários desempenharam um papel crucial em várias batalhas decisivas que influenciaram o rumo dessas campanhas militares. Um exemplo notável foi a Batalha de Arsuf, liderada pelo lendário líder templário Ricardo, Coração de Leão. Seu brilhante comando e valentia dos templários garantiram uma vitória significativa aos cruzados. As grandes batalhas dos templários não apenas deixaram um legado de coragem e honra, mas também os transformaram em símbolos de luta pela fé e pelos valores que defendiam. À medida que os guerreiros templários ganhavam destaque nas cruzadas, também acumulavam poder e influência, tornando-se uma das instituições mais poderosas da Europa medieval. A Ordem dos Templários construiu uma extensa rede de castelos, fortalezas e postos avançados em territórios cristãos e muçulmanos. Essas fortificações não apenas protegiam os territórios dos cruzados, mas também serviam como base para suas operações militares. A influência dos templários estendia-se além dos campos de batalha. Eles cultivaram fortes laços com líderes religiosos e políticos, ganhando reconhecimento e apoio de figuras importantes da época. Os templários não eram apenas guerreiros, eles também eram administradores habilidosos, gerenciando vastas propriedades e fortunas, incluindo doações de terras e tesouros adquiridos durante as cruzadas. Além disso, os templários desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do comércio e das finanças da época. Eles se tornaram banqueiros e guardiões de tesouros para reis e nobres, oferecendo serviços de empréstimos e gerenciamento de ativos. Sua influência e credibilidade eram tamanhas que muitos comerciantes e viajantes buscavam a proteção dos templários durante suas jornadas, e essa posição estratégica lhes proporcionou um crescente poder econômico. Como resultado, os templários gozavam de privilégios e imunidades especiais,
respondendo diretamente ao Papa e não estando sujeito às leis dos países onde atuavam. A influência dos templários também foi percebida em seus rituais e cerimônias secretas, envolvendo símbolos e práticas que até hoje intrigam os pesquisadores e contribuem para o mistério que envolve essa ordem. No entanto, o poder e a riqueza dos templários também atraíram inimigos. Acusações de heresia e práticas secretas levaram a uma investigação papal que culminou na queda da ordem. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com os templários, tramou a sua prisão e confiscação de seus bens. Muitos membros da ordem foram perseguidos, julgados e executados. Apesar da sua queda, o legado dos templários permaneceu na memória coletiva. Sua história e influência continuarão a inspirar mitos, lendas e até mesmo criação de sociedades secretas ao longo dos séculos. Hoje ainda podemos encontrar vestígios do poder e influência dos templários em castelos e locais históricos em toda a Europa e no Oriente Médio. A história dos guerreiros templários está envolta em mistérios que perduram até os dias atuais. A lenda e a realidade se entrelaçam, criando um fascinante enigma que continua a intrigar historiadores e entusiastas. Ao longo dos anos surgiram várias teorias sobre o que aconteceu com a riqueza e os artefatos acumulados pela ordem. Alguns acreditam que os templários esconderam tesouros valiosos, como o lendário Santo Graal ou a Arca da Aliança. Caçadores de tesouros continuam a procurar por essas preciosidades, seguindo pistas enigmáticas deixadas para trás. Outro mistério que cercou os templários está relacionado a possíveis ligações com sociedades secretas, como a maçonaria e os Rosa-Cruzes. Essas teorias sugerem que os ensinamentos e segredos dos templários foram transmitidos através dessas organizações ao longo dos séculos. Os templários são conhecidos por seus símbolos e códigos secretos, como o famoso Bafomé, que muitos acreditam ser uma representação oculta dos conhecimentos da ordem. Artefatos relacionados aos templários continuam a ser descobertos e exibidos em museus em todo o mundo. Esses objetos, como espadas, armaduras e selos, ajudam a desvendar o passado dessa ordem misteriosa. Os templários também têm sido frequentemente retratados na literatura e no cinema, perpetuando a aura de mistério e aventura que os envolve. Historiadores e pesquisadores dedicaram suas vidas ao estudo dos templários, buscando desvendar os segredos por trás dessa ordem lendária. A influência dos templários é sentida até hoje, e muitos locais históricos associados a eles atraem visitantes interessados em explorar essa parte da história medieval. Embora a ordem tenha sido suprimida no início do século XIV, a sua influência continua a inspirar inúmeras histórias e lendas que perduram através dos tempos. A história dos guerreiros templários é um legado enigmático que atravessou séculos, estimulando nossa imaginação e alimentando nossa fascinação por esse período cheio de mistérios. E hoje embarcamos em uma fascinante jornada pelos mistérios e legados dos guerreiros templários. Conhecemos suas origens durante as cruzadas, sua lendária coragem em grandes batalhas e seu crescente poder e influência na Europa medieval. Os templários, com suas fortalezas e símbolos enigmáticos, deixaram um legado que continua a intrigar e inspirar. Tesouros escondidos, ligações com sociedades secretas e rituais misteriosos alimentam nossa curiosidade sobre essa ordem icônica. Graças aos esforços de historiadores e pesquisadores, ainda podemos apreciar a influência duradoura dos templários em nossa cultura.
A história dos guerreiros é um enigma que atravessa séculos, despertando nossa imaginação e mantendo viva a fascinação por esse período marcante da história. E obrigado a vocês por fazerem parte dessa jornada repleta de descoberta e conhecimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!